Bom, depois de uma exposição tão brilhante, por um professor de tal maneira categorizado, cabe-me a mim a segunda parte desta exposição, que não se vai tratar, que não vou tratar dos aspectos científicos, uma vez que o mestre falou, a mim me cabe só aplaudir e reconhecer como é brilhante a sua exposição. Eu tratarei de outros aspectos da mesma encíclica. Aristóteles sempre dizia que quando a gente tem que explicar uma coisa, o melhor primeiro é explicar os termos e também depois os conceitos. E há palavras que entram no uso comum e que nós não temos o costume de aprofundar o conceito. A palavra primeiro e depois o conceito. Mas se suposto bem preto sobre branco, ajuda depois extraordinariamente para tudo que vem depois, e a gente com menos palavras pode dizer mais coisas. Então eu vou dizer uma banalidade. O que é a palavra encíclica? Nós temos que agora o Papa promulgou uma encíclica, etc, etc. Mas o que é uma encíclica? A palavra encíclica vem do grego, que é de uma raiz de ciclo, está incluído dentro do termo. E significa um ensinamento circular. Se para todo o orbe, para todo o globo, é feito esse ensinamento. É um ensinamento do Papa para os católicos de toda a Terra. Por isso, a encíclica é o globo, o círculo completo dos católicos de todo o mundo. Por isso, antigamente até recente, por exemplo, as encíclicas, que é o documento de maior importância do ensinamento pontifício, da mais alta categoria, começavam assim, por exemplo, esta tomada uma de Pio XII. Carta encíclica do Santíssimo Senhor Nosso, por divina providência, Pio XII, aos veneráveis irmãos, patriarcas, primaces, arcebispos e bispos, e outros ordinários do lugar, em paz e comunhão com a Sé Apostólica. Paz e bênção, e começava a exposição. Evidentemente, depois os prelados aqui mencionados, não repetiam isso para o povo, ensinavam, etc, etc. Agora, a encíclica Laudato Si não tem este endereço. Se apresenta como encíclica, mas não se dirige aos fiéis do rebanho católico em paz e comunhão com a Santa Sé, com a Sé Apostólica. O professor Alberto Gambino, diretor do Departamento de Ciências Humanas da Universidade Europeia de Roma, explica essa estranha omissão e diz: é que o Papa Francisco não se dirige só aos católicos, ele se dirige a todos os que têm sensibilidade para se deixar tocar pelas terríveis consequências da deterioração do meio ambiente. Não é, portanto, um ensinamento para os católicos, para todo mundo, todo aquele que tem preocupação por o meio ambiente. Para esses é. Então é uma encíclica, primeira coisa na história, de caráter plurireligioso e pluricultural. É uma coisa nova. E agora são essas novidades introduzidas pelo Papa Francisco. Isso foi muito ressaltado pela Santa Sé na cerimônia, ou a sessão de apresentação da encíclica acontecida no Vaticano. Presidiam essa reunião, havia uma mesa como esta aqui, dois personagens religiosos importantes. O cardeal Peter Turkson, presidente do Conselho de Justiça e Paz, e a seu lado, em plano de igualdade, o metropolita cismático João Sisuolas, representando a Igreja Ortodoxa Grega. Então, como dizia o professor Gambino, não há a intenção de falar para os católicos, é para todo mundo. Essa mesa não era como esta, não era toda igual, tinha os dois personagens mais altos, depois um nível mais baixo. Estavam aqui o professor Hans Joachim Schnellhuber, que é fundador do Instituto de Potsdam para o estudo do impacto climático. Ele é um ativista muito criticado nos ambientes católicos porque veicula teses malthusianas das mais radicais.
com a ideia de que a Terra não suporta mais de 1 bilhão de habitantes. Há aproximadamente 7 bilhões, então tem 6 bilhões de pessoas sobrando. Né? Mas como ele é um homem que se interessa pelo meio ambiente, o Papa Francisco convidou. Aqui não se tratava de fazer uma coisa católica, era uma coisa de estar interessado pelo meio ambiente. Então vem aqui, senta aqui. Estava também a professora chinesa Caroline Wu, presidente do Catholic Relief Services, que é a agência humanitária internacional da Conferência Episcopal dos Estados Unidos. Essa agência, uma espécie de Caritas aqui no Brasil, tem 5.000 empregados. Você procurar assim, uma folha de pagamento de 15 milhões de dólares por mês, ou 160 milhões, 180 milhões, então é só de pagamento de empregados. Imaginem, sabe-se também que os católicos americanos são muito generosos, dão muito para as obras de caridade no mundo inteiro. Bom, esta professora é a chefa do órgão da Conferência Episcopal Americana que administra esse dinheiro colossal. Ela se dedica a defender a colaboração da igreja com ONGs opostas ao ensinamento católico e que promove no mundo inteiro a planificação familiar, o aborto, anticonceptivos e recruta militantes LGBT. Bom, porque é sensível, né, ao problema ambiental, então o Papa convidou, está sentado aí. A encíclica também não assume uma ideia de ensinamento católico uniforme, não. Ela recorre a outras fontes não católicas. Para resumir muito, reproduzem os ensinamentos do Sufi muçulmano Ali Al-Kawas, apresentado como um mestre espiritual. Está na encíclica, podem conferir lá. Ora, a gente vai na internet a ver quem foi este personagem, que os católicos nunca ouvimos falar, e é um místico analfabeto e iluminado do século XVI, muçulmano. Outra fonte que nós encontramos aí foi o teólogo Teilhard de Chardin, cujas obras, por ordem do Papa Pio XII, foram retiradas de todas as bibliotecas, seminários, escolas católicas, etc., por causa de suas doutrinas. Ainda para acentuar esse caráter pluricultural, digamos assim, o professor Evaristo Eduardo de Miranda, bem conhecido por todos nós, pesquisador da Embrapa, doutor em Ecologia, diretor do Instituto Ciência e Fé, foi fazer fez uma tarefa ingrata, mas meritória, foi contabilizar os termos usados na encíclica. E ele constatou que ela utiliza a palavra natureza 74 vezes. Meio ambiente, 55. Jesus Cristo, quem avança o número? 2? Ele diz que 1. Uma só vez, procura com o computador, talvez seja a tradução que seja diferente. O termo, uma só vez, procura Jesus Cristo, uma só vez. Então, assim, o termo isolado Jesus, porque o Jesus foi traduzido por muitas denominações protestantes, muito tipos, etc., aparece 22 vezes. Mas tecnologia e ciência aparecem 55. Então, a nota católica está difusa em meio a outras posições. Então, isto quanto ao caráter peculiar que tem este documento. E deve ser sublinhado para saber em que medida nós estamos obrigados por ele ou não estamos obrigados. O segundo aspecto aqui, um conceito que eu quero esclarecer, é o problema da infalibilidade. Nós sabemos que o Papa está dotado do dom da infalibilidade, quer dizer, na hora de confirmar seus irmãos na fé, se ele preenche certas condições, ele fala de modo infalível, ex-cátedra. Agora, acontece que quando
esse dom foi dado por Jesus Cristo a São Pedro, e São Pedro comunicou a herança de todos os papas. Mas foi proclamado oficialmente pela Igreja em 18 de julho de 1870, no Concílio Vaticano I. Naquela ocasião houve muita polêmica. Vocês católicos estão acreditando que o Papa é infalível quando fala de chuva com tempo, por exemplo, né? Que o Papa é infalível em qualquer circunstância, que o bispo é infalível, que o padre é infalível, até o sacristão é infalível. Né? Vocês católicos são isso. Então, o Papa Beato, o Papa Pio IX, que promoveu a infalibilidade pontifícia e sancionou a infalibilidade pontifícia como dogma, com o apoio de todo o Concílio Vaticano I, aprovou documento pastoral conjunto dos bispos da Suíça de 10 de agosto de 1871, dirigido ao povo suíço, para explicar com uma evidência quase, diríamos, camponha, em linguagem quase camponesa, um camponês entender, o que era a infalibilidade, para que a pessoa não fique exagerando e fazendo aplicações impróprias do conceito de infalibilidade. E então leio esta definição aprovada por Pio IX com uma bula especial, dizendo este documento é recomendado pela Santa Sé. E o documento não passa. O Papa, aspas, o Papa não é infalível, nem como homem, nem como sábio, não diríamos nem como cientista, nem como sacerdote, nem como bispo, nem como príncipe temporal, nem como juiz, nem como legislador. Não é infalível, nem impecável na sua vida e procedimento. Não é que não pode pecar, não é que não pode errar. Nas suas vistas políticas, nas suas relações com os príncipes, nem mesmo no governo da Igreja. Um Papa pode errar no governo da Igreja. É única e exclusivamente infalível quando, como doutor supremo da Igreja, pronuncia em matéria de fé ou de costumes, o que já explicou, não cabe na categoria de fé e costume, uma decisão que deve ser aceita e tida como obrigatória por todos os fiéis. Eu trouxe aqui, eu tenho medo pelo tempo, para ver como é claro a linguagem da Igreja. Em 1 de novembro de 1950, o Papa Pio XII declarou como dogma a Assunção de Maria. Qual foi a fórmula que ele usou? Veja a clareza. Pela autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Dos santos apóstolos Pedro e Paulo, e em nossa própria autoridade, pronunciamos, declaramos e definimos como sendo um dogma revelado por Deus, que a Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, tendo completado o curso de sua vida terrena, foi assumida, corpo e alma, na glória celeste. Uma definição clara, evidente, patente, não há mais nenhuma. Nada disso está aqui. A encíclica, tendo esclarecido o conceito, depois fica aberto para a pergunta no fim. Nós podemos dividi-la em três partes principais. A primeira é uma avaliação do estado do meio ambiente e do futuro que se pode aguardar. O professor Bolhão nos tem dado uma explicação muito decisiva a esse respeito. Eu não me deterei, não pretendo me imiscuir nessa matéria. Depois tem uma segunda parte com reflexões de natureza econômica, social e política, que se baseia na primeira parte, que é a parte científica do professor Bolhão. Ele vai pegar tudo isso, bom, o mundo vai aquecer, os oceanos vão aumentar, então o que vai acontecer? Vai haver injustiça social, vai acontecer isso, então uma reflexão política. Precisamos fazer um governo mundial para segurar os males que sobem, o CO2 que se multiplica e tal, etc. Essa é a segunda parte. E tem uma terceira parte, que é a parte religiosa, filosófica,
moral, mas os senhores estão vendo aqui, senhoras, os senhores estão vendo aqui como um muro que já começa a protocolar-se. Depois seguem ainda mais torto. Bom, já a parte final deixo nas mãos dos teólogos resolver. Mas, quanto às estas questões econômicas, sociais e políticas, que fazem o grosso da segunda parte, a encíclica produziu uma série de repercussões de diversos tipos. Vamos saber dos dois lados do panorama cultural, ideológico do mundo inteiro, quais são as posições. Eu vou citar várias posições, não quer dizer que eu comparto tudo que esses autores dizem, mas são opiniões de peso, de valor, representativas de setores muito grandes do mundo. Por exemplo, o jornalista Miguel Ángel Belloso, é um espanhol, é diretor da revista espanhola Actualidade Econômica, é uma revista, como aqui, um pouco um jornal de valor econômico, muito procurado na Espanha. Ele escreveu um artigo como católico, muito respeituoso do Santo Padre, da Igreja, etc, etc. Mas ele lamenta e diz, eu tenho que colocar um título a este artigo, e o artigo é Um Papa Pessimista e Injusto. Ele afirma, então, no corpo do artigo, que as frequentes intervenções de Francisco nos foros públicos refletem um pessimismo ontológico perturbador. É um mundo que se vai perder, vai secar, a água que vai subir. Segundo Francisco, o mundo está a desmoronar-se à nossa volta, sem que façamos qualquer coisa para evitar. Essas ideias, lançadas sem o acompanhamento de um único dado, como se fossem um dogma de fé, não são, não é matéria de dogma, não resistem à mais pequena análise empírica e estão completamente erradas. O professor falou do ponto de vista da ciência. Este é um economista, está falando do ponto de vista da economia, das reflexões econômicas de Francisco. É como se a verdade fosse uma inconveniência para Francisco e para o conjunto da esquerda. Francisco é um papa decididamente político, um socialista convencido. Muitas das opiniões de sua última encíclica são inaceitáveis, inapropriadas ou infundadas. E sempre fala do ponto de vista econômico, fornece muitos dados, etc. Tomaria muito tempo expô-los aqui. Nesta desastrosa encíclica, Francisco converteu-se num poderoso aliado das teses errôneas da esquerda. E não é para você espantar, o Papa pode errar em política. No mesmo sentido, uma editorial do Catholic Herald, que é a mais antiga revista católica inglesa, julgou que as análises de Francisco sobre o estado econômico do mundo são tremendamente pessimistas. E com grande apresentação de estatísticas, ele mostra como estamos vivendo no mundo atual, com todos os seus problemas, com todas as crises, etc., um cenário de um incremento colossal da esperança de vida. Cada vez mais a esperança de vida da humanidade vai subindo, vai subindo, vai subindo. Da saúde, a riqueza dos tratamentos que temos hoje eram suspensos no início do século passado. E tudo isso como a consequência do desenvolvimento econômico. Em muitas zonas do mundo, o ambiente está a melhorar espetacularmente. Os países mais ricos, que têm mais recursos, aplicam, corrigem os defeitos que todos vão saber e vão melhorando a qualidade do ar, da água, etc. Um outro expoente do lado crítico, depois vou dar os favoráveis, estou dando aqui os críticos, que é o professor Dennis Lerner Rosenfield, que me ensina filosofia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é jornalista, cofundador do Instituto Millennium, tem nunca nomeado no Brasil. Ele fica muito alarmado no assunto que nos falou o professor Mundial. A preocupação com o regime de governança mundial
que a encíclica propicia. O Santo Padre diz, bom, para solucionar estas questões, um governo não é suficiente. Dois governos também não. É preciso uma governança mundial. Então, o professor Rosenfeld analisa a proposta e diz, seria, no texto da encíclica, exercido por organismos internacionais e ONGs nacionais e internacionais, ambientalistas e indigenistas, que passariam a ditar o que pode ou não pode ser feito no território nacional. As ONGs ambientalistas e indigenistas são, então, erigidas em novo poder mundial. Elas estariam tornando uma espécie de novo evangelho, como se suas concepções pudessem ser identificadas como uma nova forma de religiosidade universal. A decisão última seria transferida do Estado Nacional para elas. Já o governo brasileiro disse, mas agora se vem uma ONG aí, do passarinho, não sei o que, sabemos o passarinho, não pode. O Brasil quer fazer, o São Paulo quer fazer uma viagem, não pode ter uma formiga aí que está um período de aparição, não pode. Mas isso aplicado em escala planetária. Então, a decisão última transferida do Estado Nacional para elas, contando com a participação ativa e decisiva da CNBB, de seus órgãos, como o CPT e o CIP. Ou seja, um país como o Brasil poderia perder religiosamente, moralmente, ecologicamente e socialmente a Amazônia, que passaria a ser controlado por essa nova espécie de poder. E não podemos acreditar porque só a Amazônia poderia ser a Mata Atlântica, é tudo. E por que não a Patagônia, por que não os Andes, e por que não a Antártica, e por que não fica um governo mundial que se dirige, fala com as ONGs, e essas ONGs são como os braços do povo que vão trabalhando em função dessa nova religiosidade, pan-religiosidade. Isso é tão forte que um outro testemunho, que eu cito, um filósofo liberal francês, não é muito desinteressado pela religião. Ele se interessa muito pela economia, mas sim pela religião muito pouco. Guy Sorman tem uma fama grande, escreveu muitos livros, etc, etc. Tem posições que eu não compartilho, não são as minhas, mas ele foi estudar esse aspecto econômico, a proposta econômica planetária, a governança da encíclica, e ele escreveu um artigo que parece que ele conhece alguma coisa do catolicismo, porque o título é Vade Retro. E ele conclui, depois de fazer todo o raciocínio econômico dele, conclui com estas perguntas. É justo negar à humanidade o direito ao progresso e à liberdade para salvar o planeta, como disse aquele que acredita no aquecimento climático? O homem tem que se submeter à natureza ou à inversa? O homem é um pecador quando não se prosterna diante da deusa terra, Gaia, não? A Pachamama. Essa encíclica, me parece, não é um manifesto político, é uma bomba teológica. Isto, um homem liberal, economista, não é muito de religião. Uma outra fonte também do setor econômico. O professor português José Manuel Moreira, catedrático de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Aveiro, Portugal. Segundo ele, estamos diante de uma encíclica que tem uma posição preconcebida. E por isso ele a qualifica de encíclica pro-verde. Para ele, o preocupante é a mistura de slogans da esquerda radical. E cita um órgão americano, que se chama Investor Business Daily, também o título é um jornal do negócio de investimento, uma coisa econômica. E este jornal econômico, o que diz? Aspas, o Vaticano tem filtrado por seguidores do movimento radical verde, que é, no seu âmago, contrário ao cristianismo, contrário às pessoas, contrário aos pobres, contrário ao desenvolvimento. O princípio básico do catolicismo
são detestados pelos pagãos modernos que adoram o criado, mas não o criador. Na própria Argentina, se diz que, eu sou argentino também, então se diz que que o povo, o nacionalismo, está totalmente conquistado por Francisco. Né? Então vamos ouvir o professor Roberto Kachanowski, catedrático da Escola Superior de Economia e Administração de Empresas e editor do jornal Informe Econômico Semanal. E então ele analisa com muita riqueza de números, de dados, da ONU, do estado da economia, da distribuição da riqueza, e ele diz: a mensagem de Francisco deixa aberta a porta para o conflito social. Em vez de defender o direito à vida, a liberdade e a propriedade, nos leva a entrar num sistema social no qual o Estado tira de um para dar aos outros. O sistema das bolsas que nós conhecemos aqui. Nesse sistema, além da imoralidade, impera o conflito social permanente. Porque poucos se dedicam a produzir e muitos exploram o Estado para viver do que produz o resto da sociedade. É um negócio das bolsas. Francisco me parece mal assessorado. Talvez seja por uma ideologia peronista. Mas Francisco incrementa, no fundo, a pobreza, a indigência e o desemprego. Grande favor faria a humanidade se denunciara com firmeza os governos corruptos e autoritários que pululam pela América Latina. Em vez de receber a esses aspirantes a tiranos como se fossem grandes estadistas, trata-los como aquilo que são. E deveria tratá-los como aquilo que são: desavergonhados ladrões que não respeitam os direitos. Os números, nesse sentido, de opiniões bastante críticas à encíclica, em matéria política, social e econômica, são enormes. Eu fico apenas com essas amostras. Mas eu quero pôr amostras do outro lado para sermos equilibrados. Um dos problemas, das curiosidades. Do outro lado, o que nós temos? Houve muitos aplausos da mídia. O macrocapitalismo publicitário aplaudiu em massa esse encíclico. Houve também muitos aplausos dos ambientes científicos alarmistas, das quais o professor Morion, o professor Felício, tem tanta coisa para contar das injustiças que são objeto, que eles promovem. E também das esquerdas em geral, das esquerdas políticas, ideológicas. Uma das coisas mais curiosas é que o professor começou aqui com uma exposição, com uma gravura do Galileu Galilei. Desde aquele caso do Galileu, que não ficou nunca bem resolvido, há uma certa posição da ciência que a igreja não entra. Se a igreja quer entrar na ciência, é inquisição. Bom, agora, nós, na perspectiva da encíclica ao Estado de São Paulo, o Jornal Paulista, fez a seguinte constatação: é que os cientistas alarmistas, como não conseguiam convencer a massa do povo sobre suas teorias que o professor brilhantemente refutou, eles tiveram que apelar à Santa Sé e pedir que a Santa Sé dê um empurrãozinho para ver se eles, no seu ambiente científico, tivessem as costas esquentadas por Papa. Caliente. Esquentadas por Papa. Então o Estado de São Paulo faz esta constatação: após tantos anos enfrentando uma dura batalha contra a opinião pública, se o professor não acredita nessas histórias, no fundo, pesquisadores das mudanças climáticas estão dando graças a Deus por ter uma figura carismática e forte como o Papa Francisco, falando sobre assuntos que para ele nem sempre são tão fáceis. Então, primeira, essa reação no ambiente científico alarmista. No ambiente das esquerdas, em geral, a América Latina é muito marcada pela teologia da libertação.
libertação, infelizmente. Podemos citar o ex-frade Leonardo Boff, que agora é teólogo da libertação da Mãe Terra. E para ele a encíclica foi maravilhosa. Nem a ONU produziu um texto desta natureza. Ele é convidado a fazer um discurso lá na ONU, na Assembleia Geral, sobre todos os anos no Dia da Terra. Uma vez ele disse que não tem nenhuma importância se a humanidade desaparece. E que o personagem central da evolução poderia ser uma outra coisa. Por exemplo, uma lula gigante. Não foi a lula menor. Ninguém está Ele prega, diz o Leonardo Boff, uma ecologia integral, encíclica, que supõe uma visão evolucionista do universo. Aqui já entramos no assunto grosso, teológico, etc. Frei Bento, outro, na teologia da libertação. Com esta encíclica, o Papa faz eco à produção da teologia da libertação sobre a questão ambiental, como confirman os textos de Leonardo Boff, de Marcelo Barros, de Tamayo, de Sobrinho e tantos outros teólogos e teólogas. Ao citar Teilhard de Chardin, censurado pela Igreja enquanto viveu, o Papa enfatiza que a Igreja Católica abraça a teoria evolucionista, que é o princípio fundamental deles. Um site chavista venezuelano se chama Aporrea. Aporrear é dar pancada com cacete a polícia aporrea com cacete, não? Então é castrista e chavista. Um engenheiro graduado no Instituto Latino-Americano de Agroecologia Paulo Freire, um venezuelano, Ignacio Denis del Rosario, ele diz, sem ânimo de desmerecer o esforço do Papa, a testa do Vaticano, eu quero lembrar que novidades que ele colocou na encíclica já foram expostas pelo comandante Fidel Castro, desde os anos 60 e notadamente na Eco 92 do Rio de Janeiro. E ele cita abundantemente, quase uma cachoeira de citações. Num discurso no Teatro Carlos Marx de Havana, em 9 de fevereiro de 90, Fidel diz que era aspas, palavras textuais de Fidel, sorte que cada um não tinha carro, porque o petróleo está acabando. Está acabando até o oxigênio do ar. Até a atmosfera está sendo transformada pelos países capitalistas. O que seria do mundo se cada latino-americano, se cada chinês, se cada indiano tivesse um carro? O nosso prefeito Haddad aqui está a providenciar de bicicleta e ciclovia. Então continua este professor da esquerda com umas perguntas. Será que o Vaticano quer se empossar da bandeira da ecologia do projeto do socialismo do século XXI que postula no comandante supremo Fidel Castro e Hugo Chávez? Ou podemos pensar numa complementariedade entre ambos, confiando plenamente na extraordinária coragem do Papa Francisco? Essa é a pergunta que deixou. E mais claro que ele ainda foi João Pedro Stedley, que compareceu agora nesta viagem que o Papa Francisco fez pela América do Sul, pelo Equador, pela Bolívia, onde recebeu aquela coisa de martelo crucificado. E depois em Santa Cruz de la Sierra, tive um encontro com 2.000 militantes dos movimentos sociais de toda a América Latina, do mundo inteiro, aliás. E João Pedro Stedley esteve com ele, falou que eram personagens principais, e depois foi entrevistado pela Folha. Resposta a uma pergunta da Folha. Palavras do Stedley. Os capitalistas têm lá o G7, Obama, Angela Merkel. Os trabalhadores têm quem? Chávez morreu. Fidel está doente.
O Francisco tem assumido esse papel de liderança, graças a Deus. Ele tem acertado todas. Bom, então nós temos amostras apenas da direita, do centro, da esquerda, do ambiente científico. Então, qual é uma conclusão que nós poderíamos fazer, uma elaboração que fica aqui proposta para os senhores? Nós tínhamos, até o ano 90, que caiu a União Soviética, o lobo vermelho, comunista, socialista, que vinha avançando no mundo inteiro. Mas esse lobo já estava ficando velho. Seu pelo tinha perdido o viço. Seus dentes faziam menos vítimas. Seu vigor diminuía. E ele tinha perdido a capacidade de convencer as massas de tomar conta do mundo. Um dia, o lobo vermelho sumiu. Foi dado por morto. Morreu o comunismo. Especialmente quando caiu a União Soviética, que abaixava a bandeira comunista do Kremlin, etc. Mas na realidade, o lobo é mais astuto do que a gente pensa. Sim. Ele sumiu do horizonte visual. E foi uma casa de maquiagem, não sei como se chama isso, e tingiu o pelo de verde. E toda a pelagem que até caía por algumas partes ficou tudo verde. Ele afiou seus dentes gastos e apagou os nomes que ele tinha escrito nos dentes. Marx, Lenin, Stalin, Mao Tse-tung, etc. E nos dentes ele gravou, isso fazem poucos meses, aquecimento global, desertificação da Amazônia, derretimento dos polos, sei lá, cada dente tem um negócio. E segurando uma bengala em cada pata, porque nesse estado estava, foi bater a porta nos grandes poderes da mídia, nos ambientes da teologia da libertação, do som, e se infiltrou por todo lado. E se infiltrou também no Vaticano. E a ver se, disfarçado de ambientalismo, ele conseguia fazer o que não tinha conseguido fazer com áreas e jeitos de comunista. Bom, então, diante do lobo que avança assim, infiltrando na igreja, usando o prestígio do Santo Padre, do Vaticano, de todos os instrumentos que a igreja tem, qual é a atitude que seria a mais correta? Nós temos um ponto de inspiração que nos foi dado pelo professor Plínio Corrêa de Oliveira, que precisamente em torno cujas ideias e cuja história nós estamos reunidos. Foi nos anos 60 e 70, quando o Papa Paulo VI se engajou numa política de aproximação com os governos comunistas, portanto com o lobo vermelho clássico. E então ele escreveu um documento endereçado ao Santo Padre Paulo VI e que definia a atitude da TFP diante do comunismo vermelho, o lobo vermelho. E dizia estas palavras: o vínculo da obediência ao sucessor de Pedro, que jamais romperemos, que amamos como a mais profunda de nossa alma, ao qual tributamos o melhor de nosso amor, esse vínculo nós postulamos no momento mesmo em que, triturado pela dor, afirmamos a nossa posição. E, de joelhos, fitando com veneração a figura do Santo Padre, Sua Santidade Papa Paulo VI, nós lhe manifestamos toda a nossa fidelidade. E nesse ato filial, dizemos ao pastor dos pastores: nossa alma é vossa, nossa vida é vossa. Mandai-nos o que quiserdes, só não nos mandeis que crucemos os braços diante do lobo vermelho que infesta. A isso, nossa consciência suporta. Para concluir, apenas uma palavra
lembrando uma frase famosa do filósofo e orador romano Cícero. Em latim soa muito bonito: alios ego vido ventos, alias prospexi animo procedes. Eu já vi outros ventos e enfrentei outras tempestades. A igreja feceu esse dito do grande pensador romano, porque ela já viu muitas outras tempestades acontecer na história. Viu Roma pegando fogo, viu os bárbaros destruindo a obra paciente dos missionários na Europa, na terra de missão. Viu os turcos amarrando os cavalos na praça de São Pedro. Viu o protestantismo ateando fogo nas igrejas, nas abadias. Viu o revolucionário francês degolando reis, derrubando reinos, confiscando igrejas. Viu os islâmicos depredarem tudo. Viu os comunistas chacinarem padres, obispos, freiras, em número assustador. Mas depois que a tempestade passou, o sol apareceu e sobre o céu estava escrito com letras de ouro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. E em Fátima, Nossa Senhora anunciando a extensão do cerro da Rússia, que é o Lobo Vermelho, que agora aparece passado de verde, anunciou que os seus cerros se espalhariam por todo o mundo, mas concluiu dizendo que, por fim, o Imaculado Coração triunfará. E este vai ser o grande desenlace do episódio tremendo que nós temos comentado nesta sessão. Nossa Senhora, a Santa Igreja, sairão gloriosamente triunfantes, quaisquer que sejam as aparências encontradas. Podemos ir para frente com toda segurança. Temos essa promessa de Nosso Senhor, de Nossa Senhora, e poderão fazer o que bem entendam, a Igreja no fim triunfará. Muito obrigado por atenção. Podemos fazer.